Meus pais narcisistas me expulsaram de casa aos 18 anos, porque eu me recusei a desistir da minha vaga na faculdade para que meu irmão pudesse ir em meu lugar. Agora, anos depois, eles apareceram no meu consultório médico exigindo tratamento gratuito, depois que seu filho favorito os abandonou e foi morar em outro país com todo o dinheiro deles. Meus pais sempre foram narcisistas clássicos, mas só consegui enxergar isso depois de anos de terapia. Durante toda a minha infância, meu irmão Anthony sempre foi o filho preferido, enquanto eu era tratada como menos importante na minha própria casa. Anthony nasceu quando eu tinha 2 anos, e desde cedo se tornou o foco da atenção dos meus pais. Tudo que ele fazia era incrível para eles, mesmo quando era algo normal de criança. Quando ele falou sua primeira palavra, meus pais avisaram todos os parentes. Quando eu falei minha primeira frase alguns meses depois, ninguém deu muita atenção. Esse padrão continuou durante toda a nossa infância. Na escola, eu era muito dedicada. Minhas notas eram muito boas, participava de atividades fora do horário e ajudava em grupos voluntários. Anthony, por outro lado, tinha dificuldade para acompanhar. Ele repetiu algumas séries durante a escola, sempre tinha alguma situação complicada. E aos 16 anos já tinha ficado alguns dias sem poder ir à escola por causa de desentendimentos e comportamentos inadequados. Mesmo assim, meus pais sempre davam um jeito de entender o lado dele. Quando eu chegava com ótimas notas, eles quase não comentavam. Quando Anthony trazia notas baixas, diziam que os professores não compreendiam seu potencial especial. O favoritismo era tão evidente que até os vizinhos notavam. Uma vez uma vizinha perguntou para minha mãe por que Anthony ganhava presente toda semana enquanto eu só recebia no aniversário e no Natal. Minha mãe respondeu que Anthony precisava de mais incentivo para se comportar, enquanto eu já era naturalmente responsável. Essa ideia me acompanhou durante toda a minha adolescência. Quando chegou a época da faculdade, já sabia que teria que correr atrás de tudo sozinha. Meus pais deixaram claro que o dinheiro que tinham guardado para estudos seria para Anthony, já que ele precisava de mais ajuda para entrar em uma universidade. Não fiquei chateada, na verdade até me motivou mais. Passei 2 anos me dedicando aos exames, fiz várias inscrições para bolsas de estudo e ajudei em hospitais porque sempre quis seguir carreira na área de saúde. Quando os resultados começaram a chegar, foi quase inacreditável. Consegui ser aceita em 4 universidades muito boas, incluindo 2 bem reconhecidas, todas com bolsa integral. Uma delas ainda oferecia auxílio para moradia e alimentação. Era meu sonho virando realidade. Lembro que chorei de alegria ao receber o último e-mail de aceitação. Finalmente tinha algo só meu, algo que ninguém poderia tirar. Que ilusão a minha! Quando contei a novidade para meus pais durante o jantar, esperava ao menos um parabéns. Em vez disso, meu pai ficou quieto alguns minutos, pensando. Minha mãe pareceu desconfortável, como se não gostasse do que ouviu. Anthony, que estava mexendo no celular, nem prestou atenção. Isso me deixou confusa, mas eu estava tão feliz que não me preocupei muito. Dias depois, meus pais me chamaram para conversar. Foi quando apresentaram o que achavam ser a melhor solução para todos. Anthony não conseguiu as universidades que queria, e as notas dele não eram suficientes para a bolsa. Então, meus pais decidiram que eu deveria abrir mão das vagas para que Anthony pudesse tentar uma delas no semestre seguinte. A lógica era que, como ele era mais velho, teria mais urgência para começar. E, segundo eles, eu poderia conseguir outra vaga no ano seguinte, já que era naturalmente inteligente. Fiquei muito surpresa. Eles realmente pediam para eu deixar de lado anos de esforço para dar essa chance ao meu irmão, que nunca se dedicou tanto. Perguntei se estavam falando sério, e meu pai disse que era pelo bem da família. Minha mãe comentou que eu estava sendo individualista ao pensar só em mim, e que uma boa filha faria esse gesto pelo irmão. Eu disse que não faria isso. Expliquei que as vagas eram resultado do meu esforço, das minhas notas, das atividades que fiz. E que as bolsas dependiam do meu desempenho e das cartas de recomendação, não dava para transferir como se fosse um objeto. Meus pais ficaram muito desapontados com minha resposta. Nas semanas seguintes, tentaram de várias formas me convencer. Primeiro, tentaram me deixar triste dizendo que eu estava atrapalhando o futuro do meu irmão. Depois, vieram comentários sobre minha dependência financeira deles. Por fim, muita conversa emocional, com minha mãe dizendo que estava muito triste comigo. Anthony, por sua vez, às vezes me ignorava, às vezes fazia comentários de que eu sempre fui a filha certinha, e agora mostrava meu lado verdadeiro. Ele chegou a contar para colegas que eu tinha roubado a vaga dele, o que gerou algumas conversas desconfortáveis no meu último mês na escola. A situação chegou ao limite numa tarde de domingo, pouco antes da minha formatura. Meus pais me chamaram e disseram que, se eu não abrisse mão das vagas e ajudasse Anthony, não poderia mais ficar morando na casa deles. Disseram que não iam sustentar uma filha que colocava seus próprios interesses acima da família. Eu teria que escolher, família ou faculdade. Escolhi faculdade. Nunca vou esquecer a expressão de surpresa deles quando mantive minha decisão. Acho que realmente acreditavam que eu mudaria de ideia. Meu pai ficou bravo e começou a falar alto sobre tudo que tinham feito por mim. Minha mãe chorou ainda mais, dizendo que eu tinha magoado ela. Anthony só ficou olhando como se assistisse a um programa interessante. Naquela mesma noite, meus pais subiram para o meu quarto e começaram a tirar minhas coisas do armário.
Deram 2 horas para eu arrumar o que conseguisse, pois teria que sair de casa imediatamente. Quando tentei dizer que ainda faltava algumas semanas para eu ser maior de idade, meu pai disse que eu havia tomado uma decisão adulta e agora teria que lidar com as consequências. Liguei para alguns amigos, mas era tarde de domingo e quase ninguém podia me receber. Consegui falar com minha melhor amiga, Rachel, que convenceu os pais a me deixar dormir no sofá por alguns dias. Eles ficaram chocados com a situação, e a mãe dela, que trabalhava ajudando pessoas, até se ofereceu para ligar para os serviços de proteção, mas pedi para não fazer isso, pois tinha medo de complicar ainda mais. Meus pais mudaram a fechadura no dia seguinte. Quando voltei da escola para buscar mais coisas, não consegui mais entrar. Um vizinho contou que eles tinham colocado o resto das minhas coisas em sacos de lixo na garagem. Recuperei documentos e fotos importantes, mas perdi muita coisa de valor emocional. A formatura foi um momento agridoce. Eu estava orgulhosa por me formar com boas notas, mas triste por estar sozinha na cerimônia. Rachel e sua família foram me apoiar, o que significou muito, mas ainda doía ver os outros formandos com suas famílias. Meus pais não foram, e Anthony só estava lá porque também estava se formando, 2 anos depois do normal. Edit 1. Muita gente perguntando sobre assistência social e por que eu não procurei ajuda legal. Na época, eu tinha 18 anos havia apenas 3 semanas, então, tecnicamente, era adulta. Além disso, eu estava em negação sobre a gravidade da situação e achava que conseguiria resolver tudo sozinha. Edit 2. Sim, sei que pode parecer inacreditável pais agirem assim, mas quem cresceu com pessoas muito voltadas para si, sabe que elas podem ir longe quando não conseguem o que querem. Para eles, eu havia cometido um grande erro ao questionar a ordem da família. Edit 3. Para quem está perguntando sobre Anthony e as universidades, ele realmente achava que poderia simplesmente ficar com minha vaga. O que mostra como ele não entendia nada do processo de seleção. Meus pais também não sabiam. Achavam que vaga de universidade era como fazer uma reserva em restaurante. Atualização 1. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. A família da Rachel me acolheu como se fosse filha, mas eu sabia que não poderia ficar para sempre lá. Precisava encontrar uma forma de me sustentar e, ao mesmo tempo, começar a faculdade no outono. Por sorte, eu tinha guardado algum dinheiro de um trabalho de meio período durante o ensino médio, e uma das universidades que me aceitou ficava relativamente perto, então não precisei gastar muito com viagem. Durante o verão, trabalhei em 2 empregos diferentes, de manhã numa loja de departamentos e à tarde em um restaurante. Eram tarefas cansativas, especialmente no restaurante, onde eu ficava de pé por horas servindo mesas. Mas cada dinheiro que eu conseguia me deixava mais próxima da minha independência. A mãe da Rachel, Patrícia, me ajudou a entender meus direitos como estudante e me orientou sobre como conseguir mais auxílio financeiro. O mais difícil nessa fase não era o trabalho pesado ou a falta de dinheiro. Era a ausência total da minha família. Eles cortaram todo o contato comigo. Bloquearam meu número. Me removeram das redes sociais. E quando tentei mandar uma carta pedindo para conversar, ela voltou com "destinatário desconhecido" escrito em cima. Era como se eu não existisse mais para eles. Algumas semanas antes de começar a faculdade, soube por conhecidos que Anthony tinha conseguido uma vaga em uma faculdade comunitária local. Não era o que meus pais sonhavam para o filho favorito, mas pelo menos ele estava estudando algo. Descobri também que meus pais contaram para todos os parentes que eu era uma filha ingrata, que saiu de casa para seguir sonhos só meus. Segundo eles, tentaram me ajudar a ser mais realista sobre minhas expectativas. Mas eu teria saído de casa por teimosia. Quando finalmente cheguei à universidade, foi como respirar novamente depois de meses. O campus era lindo, os outros alunos eram simpáticos, e pela primeira vez desde que saí de casa, senti que estava onde precisava estar. Claro, havia desafios. Dividia um quarto pequeno com uma colega que roncava. Trabalhava no refeitório para ajudar a pagar a bolsa, e basicamente vivia de macarrão instantâneo e sanduíches de pasta de amendoim. Mas eu estava feliz, eu estava livre. Os primeiros semestres foram exigentes, como já esperava para um curso de saúde. Mas eu estava decidida a mostrar para mim mesma, e talvez secretamente para meus pais, que fiz a escolha certa. Minhas notas ficaram entre as melhores da turma, e consegui uma vaga de pesquisa no laboratório de bioquímica no 2º ano. O professor responsável, Dr. Harrison, virou como uma figura paterna para mim, sempre me incentivando e dando conselhos sobre o mundo acadêmico. Foi Dr. Harrison quem me ajudou a me preparar para o MCAT e me orientou sobre como escolher as melhores escolas para tentar. Ele também me apresentou a outros professores que acabaram escrevendo cartas de recomendação importantes para minha entrada na pós-graduação. Sem o apoio dele e de outros mentores que encontrei na universidade, não teria conseguido chegar tão longe. Durante a graduação, às vezes recebia notícias da família por conhecidos da cidade natal. Anthony parou de estudar na faculdade comunitária depois de 2 semestres e voltou a morar com nossos pais, sem trabalhar. Meus pais aparentemente bancavam todo o estilo de vida dele. Ele saía toda noite, dirigia um carro que eles compraram e tratava a casa como se fosse um hotel. Algumas pessoas disseram que ele tinha começado a se envolver com apostas online, mas nunca tive certeza se era verdade. No meu 3º ano, aconteceu algo que me pegou desprevenida.
Minha avó materna, que sempre foi uma das poucas pessoas realmente gentis comigo, faleceu de forma repentina devido a um problema de saúde. Fiquei sabendo da notícia por uma prima distante que ainda mantinha contato comigo. Minha primeira reação foi uma tristeza profunda, porque minha avó sempre demonstrou carinho e cuidado quando eu era criança. Decidi ir ao velório, mesmo sabendo que poderia causar desconforto. Achei que devia isso à minha avó, que sempre me defendeu quando meus pais eram muito rígidos. Cheguei à igreja pouco antes da cerimônia e sentei no fundo, tentando não chamar atenção. Mas assim que minha mãe me viu, ela teve o que só posso chamar de uma grande reação emocional. Começou a chorar ainda mais alto, e disse para todos ouvirem que eu só estava ali para causar problema, no velório da própria avó. Meu pai veio até mim e falou em voz baixa, mas firme, para eu sair imediatamente. Disse que eu não era bem-vinda ali, e que minha presença estava deixando minha mãe ainda mais triste num momento delicado. Quando tentei explicar que só queria me despedir da minha avó, ele falou que eu tinha deixado de ser considerada parte da família no momento em que escolhi meus próprios caminhos. Anthony estava sentado na primeira fileira com uma expressão de satisfação no rosto. Ficava claro que estava contente em me ver passar vergonha na frente de todo mundo. Algumas pessoas ficaram desconfortáveis com a situação, mas ninguém falou nada. Saí dali sem causar mais problemas, mas chorei durante todo o caminho de volta para a universidade. Não era só pela perda da minha avó, mas pela confirmação de que minha família realmente tinha me deixado de lado. Depois do velório, uma das amigas da minha avó, Mrs. Thompson, me ligou. Ela conseguiu meu número com a mesma prima que me avisou sobre a notícia. Mrs. Thompson disse que minha avó falava de mim constantemente, sempre dizendo o quanto se orgulhava por eu estar na universidade estudando medicina. Ela também contou que minha avó deixou uma pequena quantia para mim em seu testamento, mas meus pais estavam questionando isso, dizendo que eu havia deixado a família, e por isso não deveria receber nada. Essa informação me fez procurar um advogado pela primeira vez. Não era tanto pelo dinheiro, era uma quantia pequena, mas pelo princípio da questão. Minha avó me deixou aquele presente porque se importava comigo, e meus pais não tinham direito de tirar isso de mim. O advogado conseguiu resolver tudo em alguns meses, e usei o dinheiro para cobrir alguns custos de saúde e taxas para o ingresso em novas etapas do curso. O processo de seleção para a próxima fase dos estudos foi intenso, mas eu estava bem preparada graças ao apoio que recebi na universidade. Consegui uma pontuação excelente nas provas, tinha experiência sólida em pesquisa e cartas de recomendação muito fortes. Quando os resultados começaram a chegar, fiquei eufórica ao descobrir que fui aceita em 3 instituições respeitadas, todas com boas bolsas de estudo. Escolhi a escola que oferecia o melhor programa de medicina interna, porque já sabia que queria me especializar nessa área. A ideia de poder diagnosticar e tratar uma ampla variedade de condições me fascinava. E eu gostava da ideia de construir relacionamentos de longo prazo com pacientes. Também pesou na decisão o fato de que essa escola ficava em outro estado, bem longe da minha cidade natal. Eu queria garantir que não correria o risco de encontrar minha família por acaso. A escola de medicina foi ao mesmo tempo a melhor e a mais desafiadora experiência da minha vida. Academicamente, era tudo o que eu havia sonhado. Professores excelentes, casos clínicos interessantes, a emoção de finalmente aprender como realmente ajudar pessoas. Mas emocionalmente foi muito difícil. A maioria dos meus colegas vinha de famílias que os apoiavam de todas as formas. Eles recebiam ligações de incentivo dos pais, antes de provas importantes, ganhavam visitas surpresa com comida caseira, e tinham para quem ligar quando estavam estressados ou sobrecarregados. Eu tinha meus amigos da graduação, que continuavam sendo meu sistema de apoio, mas não era a mesma coisa. Havia uma solidão diferente em não ter uma família para compartilhar conquistas e desafios. Quando passei nas provas finais com pontuações excelentes, comemorei sozinha no meu apartamento com uma pizza congelada. Quando fui aceita no programa de residência dos meus sonhos, a primeira pessoa para quem liguei foi o Dr. Harrison, que continuou sendo meu mentor mesmo depois da graduação. Durante o último ano de medicina, comecei a ouvir rumores preocupantes sobre Anthony através da rede informal de conhecidos da cidade natal. Aparentemente, ele havia se envolvido fortemente com jogos online e apostas esportivas. Algumas pessoas disseram que ele pediu dinheiro emprestado para várias pessoas e não estava pagando de volta. Também havia rumores de que ele estava pensando em se mudar para outro país, supostamente para buscar oportunidades internacionais, mas todos suspeitavam que era para fugir de problemas financeiros. Edit 1. Muita gente perguntando por que eu não tentei entrar com um processo contra meus pais por abandono. Eu pesquisei isso na época, mas como eu já tinha 18 anos quando fui convidada a sair de casa, não havia muitos recursos legais. Além disso, eu estava focada em construir minha vida, não em brigar com eles. Edit 2. Sim, eu sei que Anthony provavelmente tinha questões sérias que meus pais ignoravam. Mas é difícil sentir simpatia por alguém que sempre foi ruim comigo, e que claramente gostava de me ver em situações ruins. Egoísmo pode ser aprendido, e ele definitivamente aprendeu isso com meus pais. Edit 3. Para quem pergunta sobre terapia. Sim, fiz bastante terapia durante a faculdade e a escola de medicina. A universidade tinha um centro de saúde mental excelente, e isso foi fundamental para eu conseguir lidar com tudo o que aconteceu.
Edit 4. Sobre a herança da minha avó. Era cerca de 8.000 reais. Não uma fortuna. Mas foi suficiente para me ajudar com despesas de saúde e custos de inscrição. O mais importante foi saber que ela se lembrou de mim e que se importava. Atualização 2. A residência em medicina interna foi intensa, como todos avisam que será. Mas eu gostei de cada minuto. Finalmente estava fazendo o que sempre sonhei, diagnosticando condições complexas, tratando pacientes, fazendo diferença real na vida das pessoas. O hospital onde fiz residência era um centro médico grande em uma cidade metropolitana. Então eu via uma variedade incrível de casos. Trabalhava cerca de 80 horas por semana, dormia quando conseguia e basicamente vivia no hospital. Foi durante a residência que conheci Dr. Martinez, que se tornou meu supervisor e depois meu colega de trabalho. Ele era um internista experiente que tinha acabado de abrir uma clínica particular voltada para cuidados preventivos e atenção primária de qualidade. Dr. Martinez ficou impressionado com minha ética de trabalho e minha habilidade de me conectar com pacientes. E no meu último ano de residência, ele me ofereceu uma parceria na clínica. A oferta veio no momento perfeito. Eu estava cansada do ritmo intenso do hospital e queria uma prática onde pudesse realmente conhecer meus pacientes e focar em cuidados de longo prazo. A clínica do Dr. Martinez tinha exatamente essa filosofia: consultas mais longas, foco em medicina baseada em evidências e relacionamentos duradouros. Era o tipo de medicina que eu queria exercer. Nos 2 primeiros anos como associada na clínica, trabalhei duro para criar minha própria base de pacientes. A clínica tinha ótima reputação, e logo minha agenda estava cheia, com lista de espera de 3 meses. Meus pacientes pareciam gostar do tempo e atenção que eu dedicava. Muitos comentavam que finalmente haviam encontrado uma médica que realmente os ouvia. Financeiramente, as coisas finalmente melhoraram depois de anos de dificuldades. Consegui alugar um apartamento melhor, comprar um carro confiável e até guardar um pouco de dinheiro. Pela primeira vez desde que saí de casa, eu não estava constantemente preocupada com as contas do mês seguinte. Era uma sensação incrível de segurança. Durante esse período, tentei manter contato mínimo com tudo relacionado à minha família ou cidade natal. Ocasionalmente, ouvia notícias através de conhecidos nas redes sociais, mas geralmente evitava essas informações. Saber sobre minha família só me deixava triste ou irritada, então preferia manter distância emocional. Mas, no 3º ano da clínica, começaram a chegar notícias mais sérias sobre Anthony, difíceis de ignorar. Uma antiga colega me mandou mensagem dizendo que Anthony havia desaparecido da cidade natal, deixando dívidas e pessoas insatisfeitas. Aparentemente, ele havia desenvolvido um problema grave com jogos e devia dinheiro para muitas pessoas, inclusive alguns indivíduos que não eram exatamente conhecidos por serem pacientes. Essa mesma pessoa contou que meus pais estavam aflitos tentando localizar Anthony, que simplesmente saiu sem avisar. Descobriram que ele havia esvaziado as contas bancárias deles, tanto a conta corrente quanto a poupança acumulada ao longo dos anos. Anthony também usou os cartões de crédito até o limite, e aparentemente usou a assinatura do meu pai em alguns empréstimos bancários. O mais surpreendente era que Anthony havia convencido meus pais a colocar a casa como garantia de um dos empréstimos, dizendo que precisava do dinheiro para um negócio promissor. Claro que não havia negócio nenhum. Ele usou tudo para pagar dívidas de jogos e manter seu estilo de vida. Quando foi embora, meus pais descobriram que estavam devendo mais de 200.000 reais e corriam risco de perder a casa. Inicialmente, minha reação foi uma mistura de choque e, admito, um pouco de satisfação irônica. Depois de anos sendo tratada como a filha problemática, enquanto Anthony era idolatrado, havia certa ironia em ver que o filho favorito era o responsável pelo caos. Mas com o tempo, comecei a sentir algo parecido com pena dos meus pais. Descobri por conhecidos que meus pais tentaram buscar ajuda na justiça contra Anthony, mas não tinham provas suficientes de fraude. Ele foi cuidadoso ao conseguir assinaturas deles em documentos legais, mesmo que com justificativas falsas. Legalmente, eles eram responsáveis pelas dívidas feitas em nome deles. O advogado explicou que as opções eram muito limitadas, especialmente considerando que Anthony havia saído do país. Sim, ele realmente foi para outro país. Por meio de conhecidos e redes sociais, descobri que ele havia se mudado para algum lugar na América Central, Costa Rica ou Panamá. Ninguém sabia ao certo. Ele aparentemente planejou a mudança por meses, transferindo dinheiro para contas em outros países e organizando documentação para morar fora. Para alguém que sempre foi visto como pouco habilidoso, ele mostrou bastante planejamento quando se tratou de pegar dinheiro e sumir. Meus pais, por sua vez, estavam em situação difícil. Com mais de 60 anos e endividados, não tinham muitas opções. Meu pai precisou aceitar um emprego de meio período num mercado local, algo que ele considerava bem diferente da sua antiga rotina. Minha mãe, que nunca havia trabalhado fora, conseguiu uma vaga de secretária em uma clínica dentária. Mesmo com os dois trabalhando, mal conseguiam pagar os juros dos empréstimos. A casa onde cresci, a mesma de onde fui convidada a sair aos 18 anos, estava prestes a ser tomada pelo banco. Meus pais tentaram renegociar dívidas e até pensaram em declarar falência, mas as leis locais não ofereciam muita proteção para pessoas nessa situação. Era uma espiral difícil. Quanto mais deviam, mais difícil era reorganizar as finanças.
Durante esse período, Dr. Martinez decidiu se aposentar e me ofereceu a chance de comprar sua parte na clínica. Era uma oportunidade única. A clínica estava bem estabelecida, tinha uma boa base de pacientes, e eu já conhecia tudo. Consegui um empréstimo comercial para financiar a compra, e de repente me tornei a proprietária de uma clínica médica aos 28 anos. Ser dona do próprio negócio trouxe novos desafios, mas também muita satisfação. Pude implementar mudanças que sempre quis, como expandir serviços preventivos e criar programas para pacientes de baixa renda. A clínica continuou crescendo, e em um ano precisei contratar 2 médicos para atender a demanda. Foi mais ou menos nessa época que comecei a receber os primeiros contatos indiretos dos meus pais. Não ligações diretas ou mensagens. Eles aparentemente ainda não tinham coragem para isso. Mas algumas pessoas da cidade natal começaram a me procurar nas redes sociais com recados sobre como meus pais estavam orgulhosos do meu sucesso e lamentavam como as coisas haviam terminado entre nós. Era óbvio que meus pais estavam testando as águas para ver se eu estaria receptiva a algum tipo de reconciliação. Eu ignorei completamente essas tentativas de contato indireto. Depois de uma década sem qualquer comunicação da parte deles, depois de terem me cortado totalmente e me humilhado publicamente no funeral da minha própria avó, eles não tinham o direito de simplesmente decidir que queriam me ter de volta na vida deles, agora que estavam em dificuldades financeiras. Era óbvio que o interesse deles em reconciliação estava diretamente relacionado ao fato de eu ter me tornado uma médica bem-sucedida financeiramente. A ironia da situação não escapava de mim. Durante toda a minha infância e adolescência, eles me disseram que eu nunca seria boa o suficiente, que Anthony era superior em todos os aspectos, que eu deveria me sacrificar pelo bem da família. Agora que Anthony havia revelado sua verdadeira natureza, um manipulador parasita que os deixou em ruínas financeiras, de repente eles queriam a filha egoísta de volta. Mas eu havia aprendido durante anos de terapia que pessoas narcisistas como meus pais não mudam fundamentalmente. Eles não estavam tentando restabelecer contato porque finalmente reconheciam meu valor como pessoa, ou porque se arrependiam genuinamente de como me trataram. Estavam desesperados, e eu era a única fonte potencial de salvação financeira que restara. Se Anthony voltasse amanhã com um saco cheio de dinheiro, eles me descartariam novamente sem pensar 2 vezes. Durante os meses seguintes, as tentativas de contato indireto se intensificaram. Pessoas que eu mal conhecia começaram a me enviar mensagens contando como meus pais estavam sofrendo e como seria bonito se a família pudesse se reunir novamente. Algumas dessas pessoas claramente tinham boas intenções, mas outras pareciam estar agindo como porta-vozes diretos dos meus pais. Uma ex-professora do ensino médio até me ligou na clínica para dizer que meus pais haviam pedido para ela falar comigo sobre perdão e reconciliação familiar. O ponto de ruptura dessas tentativas indiretas aconteceu quando recebi uma ligação de Mrs. Henderson, uma vizinha antiga que havia sido próxima da minha família durante anos. Ela me contou que meus pais estavam prestes a perder a casa e que minha mãe havia sido hospitalizada brevemente devido ao estresse. Segundo Mrs. Henderson, meus pais estavam destruídos pela traição de Anthony e, finalmente, entendiam como haviam tratado mal a filha que realmente se importava com eles. Mrs. Henderson implorou para eu pelo menos considerar falar com eles por telefone. Ela disse que eles eram pessoas idosas que haviam cometido erros e que todos mereciam uma segunda chance para se redimir. Quando expliquei educadamente que meus pais haviam tido várias oportunidades ao longo dos anos para entrar em contato comigo diretamente se realmente quisessem se reconciliar, ela disse que eles estavam envergonhados demais para tomar o primeiro passo. Essa ligação me deixou emocionalmente abalada por dias. Parte de mim, a parte que ainda era aquela menina desesperada por aprovação parental, queria acreditar que meus pais haviam realmente mudado e que finalmente reconheciam meus méritos. Mas a parte adulta e racional sabia que essa era exatamente a tática de manipulação que pessoas narcisistas usam quando precisam de algo. Eles enviam emissários bem-intencionados para fazer o trabalho emocional pesado, enquanto eles mesmos evitam qualquer accountability real pelo comportamento passado. Decidi que se meus pais realmente quisessem falar comigo, teriam que ter a coragem de entrar em contato diretamente. Não através de terceiros, não através de recados vagos, mas uma ligação ou mensagem direta, assumindo responsabilidade pelo que fizeram e explicando especificamente como haviam mudado. Eu não ia facilitar o processo para eles depois de tudo que havia passado. Obviamente, essa ligação direta nunca veio. Em vez disso, o que aconteceu 3 meses depois foi algo que me pegou completamente desprevenida e me deixou furiosa de uma forma que eu não sentia há anos. Edit 1. Muita gente perguntando por que eu não tentei ajudar meus pais mesmo depois de tudo. Eu entendo a pergunta, mas quem cresceu com narcisistas sabe que eles nunca mudam realmente. Eles só mudam de tática quando precisam de algo. Edit 2. Sim, eu sei que Anthony provavelmente tinha transtornos psicológicos sérios, mas isso não desculpa o que ele fez ou como meus pais me trataram durante anos. Muitas pessoas têm problemas e não roubam a família inteira. Edit 3. Para quem está questionando minha decisão de não responder aos contatos indiretos, meus pais sabiam exatamente onde eu trabalhava e como me encontrar. Se quisessem se desculpar genuinamente, poderiam ter feito isso a qualquer momento nos últimos 10 anos. Edit 4. Sobre a terapia.
Sim, eu ainda fazia terapia regularmente durante esse período. Foi minha terapeuta quem me ajudou a entender que o timing das tentativas de reconciliação não era coincidência. Atualização 3. Era uma terça-feira normal de março quando eles apareceram na minha clínica. Eu estava terminando uma consulta com uma paciente idosa que tinha diabetes, quando minha recepcionista, Kelly, me interrompeu com uma expressão estranha no rosto. Ela disse que havia um casal mais velho na recepção que insistia em falar comigo, alegando ser família. Meu coração disparou imediatamente porque eu sabia exatamente quem era. Pedi para Kelly dizer que eu estava ocupada com pacientes e não poderia atender visitas não agendadas. Alguns minutos depois, Kelly voltou parecendo ainda mais desconfortável. Ela disse que o casal havia se recusado a sair e estava insistindo que era uma emergência médica familiar. Eles haviam dito que dirigiram por 5 horas para chegar até ali e não sairiam sem falar comigo. Terminei rapidamente a consulta com minha paciente e fui até a recepção. Lá estavam eles, meus pais, que eu não via há quase 10 anos. A primeira coisa que notei foi como eles haviam envelhecido. Meu pai parecia mais magro e curvado, com muito mais cabelo grisalho do que eu lembrava. Minha mãe estava visivelmente mais velha também, com rugas profundas que não existiam na minha memória. Ambos vestiam roupas que pareciam datadas e um pouco surradas, bem diferentes do padrão que costumavam manter. No momento em que me viram, minha mãe começou a chorar dramaticamente. Ela se levantou da cadeira e tentou me abraçar, dizendo como estava feliz em finalmente encontrar sua filha, depois de tantos anos. Eu me afastei instintivamente e mantive uma distância segura. Meu pai ficou de pé também, mas parecia mais constrangido, como se não soubesse bem como agir. A sala de espera estava cheia de pacientes que obviamente estavam prestando atenção na situação. Era exatamente o tipo de drama público que eu sempre odiava, e meus pais sabiam disso. Escolheram aparecer no meu local de trabalho especificamente porque sabiam que eu não faria uma cena na frente dos meus pacientes. Era uma tática calculada para me colocar numa posição onde eu me sentiria obrigada a ser educada e receptiva. Disse para eles que não poderia conversar naquele momento porque estava atendendo pacientes, mas eles se recusaram a marcar um horário para voltar depois. Minha mãe disse que era uma emergência e que precisavam falar comigo imediatamente. Quando perguntei que tipo de emergência, ela disse que ambos estavam com problemas de saúde sérios, que precisavam de atenção médica urgente. Nesse ponto, eu percebi qual era o jogo deles. Não era uma coincidência que eles tivessem aparecido numa clínica médica alegando emergências de saúde. Eles estavam tentando me manipular para fornecer tratamento médico gratuito, provavelmente esperando que eu me sentisse obrigada por ser da família. Era uma abordagem incrivelmente audaciosa, considerando que eles haviam me cortado totalmente por uma década. Expliquei calmamente que, como eles não eram meus pacientes registrados, e eu não havia atendido eles antes, não seria apropriado fornecer cuidados médicos sem um processo adequado de admissão. Se realmente era uma emergência, eles deveriam ir para o pronto-socorro do hospital local. Se queriam uma consulta de rotina, poderiam marcar um horário como qualquer outro paciente novo. Meu pai finalmente falou, dizendo que eles não tinham plano de saúde e não podiam pagar por uma consulta médica regular. Ele disse que esperavam que eu, como família, pudesse pelo menos dar uma olhada neles e talvez prescrever alguns medicamentos de que precisavam. Minha mãe acrescentou que eles haviam dirigido uma distância muito longa, especificamente para me ver, porque confiavam mais em mim do que nos médicos da cidade natal deles. A manipulação emocional era tão óbvia que foi quase ofensiva. Depois de me expulsarem de casa, me cortarem completamente e me humilharem publicamente, agora eles apareciam esperando que eu fornecesse serviços médicos gratuitos, porque éramos família. Eles nem haviam se desculpado pelo comportamento passado ou tentado explicar porque de repente me consideravam parte da família novamente. Disse para eles que entenderia a situação financeira difícil, mas que não poderia fornecer cuidados médicos para pessoas que não eram meus pacientes, independentemente da relação familiar. Expliquei que existiam clínicas comunitárias e programas governamentais disponíveis para pessoas sem seguro-saúde, e ofereci ajudá-los a encontrar recursos apropriados na área deles. Foi quando a máscara deles começou a cair. Meu pai ficou visivelmente irritado e disse que eu estava sendo difícil desnecessariamente, depois que eles haviam feito um esforço tão grande para vir me ver. Minha mãe parou de chorar e assumiu um tom mais assertivo, dizendo que eu lhes devia, pelo menos isso depois de tudo que a família havia passado recentemente. Quando perguntei especificamente a que ela estava se referindo, minha mãe começou uma versão dramática e distorcida da situação com Anthony. Segundo ela, Anthony havia se envolvido com pessoas ruins, que o influenciaram a tomar decisões ruins. Ela pintou ele como uma vítima que havia sido convencida e levada a agir errado, em vez de um adulto que conscientemente escolheu prejudicar e deixar a família. Ela disse que eles haviam perdido contato com um filho e não podiam suportar perder outro. A hipocrisia era impressionante. Eles não haviam perdido contato com Anthony. Ele havia prejudicado eles e saiu do país. E eles não haviam perdido uma filha. Eles haviam me colocado para fora de casa deliberadamente quando eu me recusei a sacrificar meu futuro pelo filho favorito deles. Agora que o filho favorito havia revelado sua verdadeira natureza, de repente eles queriam fingir que sempre se importaram comigo.
Meu pai tentou uma abordagem diferente, adotando um tom mais paternal e condescendente. Ele disse que entendia que eu ainda estava magoada pelos eventos do passado, mas que era hora de superar essas coisas e focar no presente. Ele disse que eles eram pessoas idosas que precisavam de ajuda médica, e que eu, como médica bem-sucedida, estava numa posição de ajudá-los. Era minha responsabilidade ética, como filha, colocar de lado ressentimentos antigos para cuidar dos meus pais idosos. A manipulação estava tão descarada que eu quase ri. Eles estavam tentando usar minha profissão médica e meu senso de responsabilidade para me convencer a fornecer serviços gratuitos. E estavam enquadrando minha recusa como imaturidade emocional, como se eu fosse uma criança birrenta que precisava superar situações difíceis do passado. Nesse ponto, outros pacientes na sala de espera estavam claramente desconfortáveis com a situação. Alguns estavam olhando abertamente, e eu podia ver que Kelly estava nervosa atrás do balcão da recepção. Eu precisava encerrar aquela situação rapidamente, antes que se transformasse numa cena ainda maior. Disse para meus pais que eles precisavam sair imediatamente porque estavam perturbando outros pacientes. Ofereci novamente ajudá-los a encontrar recursos médicos apropriados em sua área, mas deixei claro que não forneceria tratamento médico nem discutiria nossa relação familiar no meu local de trabalho. Se quisessem ter uma conversa, poderiam me ligar para marcar um encontro apropriado fora da clínica. Minha mãe imediatamente voltou ao modo dramático, dizendo que eu estava rejeitando meus próprios pais na hora de necessidade. Ela disse que não podiam acreditar que eu havia me tornado tão distante, e que claramente o sucesso havia subido à minha cabeça. Meu pai acrescentou que eles haviam esperado que eu fosse mais madura depois de todos esses anos, mas que obviamente ainda era a mesma pessoa egoísta de sempre. Quando eles perceberam que as táticas de manipulação emocional não estavam funcionando, tentaram uma abordagem mais agressiva. Meu pai disse que eles sabiam sobre minha situação financeira através de pessoas em comum, e que era estranho eu recusar ajuda para pessoas que me criaram. Ele disse que eu claramente ganhava dinheiro suficiente para ajudar a família, e que minha recusa era pura má vontade. Foi nesse momento que eu percebi que eles haviam feito pesquisa sobre mim antes de aparecer. Provavelmente haviam descoberto que eu era dona da clínica e fizeram cálculos sobre minha situação financeira. Essa visita não era uma tentativa espontânea de reconciliação. Era um plano calculado para pedir recursos financeiros de mim, disfarçado como uma emergência médica familiar. Edit 1. Muita gente perguntando por que eu não chamei segurança imediatamente. Eu queria tentar resolver a situação discretamente primeiro para não causar mais drama na clínica. Pacientes médicos podem ser sensíveis a conflitos no ambiente clínico. Edit 2. Sim, eles realmente pensaram que eu forneceria tratamento médico gratuito depois de 10 anos sem contato. A audácia era impressionante, mas típica de narcisistas que acham que o mundo gira em torno deles. Edit 3. Para quem está perguntando sobre a legalidade, sim, eu tinha todo o direito de recusar tratamento para não pacientes. Médicos não são obrigados a atender qualquer pessoa que apareça, especialmente sem emergência real. Edit 4. Sobre eles saberem da minha situação financeira. Pequenas cidades fofocam muito, e provavelmente não foi difícil descobrir que eu era dona de uma clínica bem-sucedida. Atualização 4. Disse para meus pais que tinham exatamente 2 minutos para sair da clínica antes que eu ligasse para a segurança. Minha voz estava calma, mas firme. O tom profissional que eu usava com pacientes difíceis. Expliquei que eles estavam violando as políticas da clínica ao recusar sair quando solicitados e que continuariam sendo considerados pessoas não autorizadas se não cooperassem imediatamente. A reação deles foi reveladora. Em vez de aceitar meus limites ou tentar negociar respeitosamente, eles dobraram a aposta na manipulação e pressão. Minha mãe começou a falar mais alto, dizendo que eu estava humilhando meus próprios pais na frente de estranhos. Ela disse que qualquer pessoa decente cuidaria dos pais idosos, e que meu comportamento mostrava como eu havia me tornado uma pessoa sem sensibilidade. Meu pai assumiu uma postura mais autoritária, aproximando-se de mim e falando em voz baixa mais intensa. Ele disse que eles não iam sair sem conseguir o que vieram buscar, e que eu estava cometendo um erro ao subestimar a determinação deles. Ele mencionou que conheciam pessoas na comunidade médica local, e que minha atitude não profissional poderia ter consequências para minha reputação. Era uma ameaça velada, e todos na sala perceberam. Kelly imediatamente pegou o telefone para ligar para a segurança, e vários pacientes pareciam genuinamente alarmados. Uma senhora idosa que estava esperando sua consulta disse em voz alta que iria chamar a polícia se aquele homem não parasse de ameaçar a médica. A intervenção da paciente pareceu quebrar o clima da situação. Meus pais de repente perceberam que estavam fazendo uma cena pública que não os estava favorecendo. Outros pacientes estavam claramente do meu lado, e eles estavam parecendo exatamente o que eram. 2 pessoas desesperadas tentando pressionar e manipular uma médica no seu local de trabalho. Meu pai recuou um pouco e tentou voltar para o modo pai ferido, dizendo que eles só queriam ajuda médica e não entendiam por que eu estava sendo tão distante. Minha mãe adotou novamente o tom choroso, dizendo que apenas queriam se reconectar com a filha depois de tantos anos de separação. Mas a mudança de tática era tarde demais. Todo mundo havia visto a verdadeira natureza deles quando as táticas iniciais falharam. Nesse momento, chegaram 2 seguranças do hospital afiliado à nossa clínica. Kelly havia ligado explicando a situação,
e eles vieram preparados para lidar com pessoas não cooperativas. Os seguranças foram profissionais mais firmes, explicando para meus pais que precisavam sair imediatamente, ou seriam removidos à força, e possivelmente enfrentariam acusações por perturbação do ambiente. Minha mãe fez um último apelo dramático, estendendo os braços em minha direção e dizendo que não podiam acreditar que eu estava afastando minha própria família. Ela disse que eles haviam cometido erros no passado, mas que todos mereciam perdão e uma segunda chance. Era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que eu tinha ouvido deles, mas mesmo assim estava enquadrado como se eu fosse a pessoa responsável por consertar o relacionamento. Respondi calmamente que se eles realmente quisessem ter uma conversa sobre nosso relacionamento, poderiam me ligar para marcar um encontro apropriado fora do meu local de trabalho. Mas deixei claro que qualquer conversa teria que incluir uma discussão honesta sobre o comportamento passado deles e não poderia ser condicionada a mim, fornecendo serviços médicos ou financeiros. Meu pai disse sarcasticamente que eu havia me tornado muito importante para me lembrar de onde vim. Ele disse que eles haviam me criado e educado, e que eu não seria nada sem os sacrifícios que fizeram. Era exatamente o tipo de revisão histórica que eu esperava. Eles convenientemente esqueciam que haviam me colocado para fora de casa e cortado todo o apoio quando eu mais precisava. Os seguranças finalmente escoltaram meus pais para fora da clínica. Antes de sair, meu pai gritou que isso não havia acabado e que eles encontrariam uma forma de conseguir a ajuda que precisavam. Minha mãe chorou ainda mais dramaticamente, dizendo para todos ouvirem que estava sendo separada de sua única filha por seguranças insensíveis. Depois que eles saíram, levei alguns minutos para me recompor antes de voltar a atender pacientes. Kelly foi incrível, explicando discretamente para os pacientes que havia sido uma situação familiar difícil e oferecendo água ou café para quem estava abalado. Vários pacientes me ofereceram palavras de apoio, dizendo que eu havia lidado com a situação profissionalmente apesar da pressão emocional. O resto do dia foi difícil de terminar. Eu estava emocionalmente exausta depois do confronto, e minha mente continuava voltando para coisas que meus pais haviam dito. Parte de mim se sentia culpada por não ter sido mais receptiva. Afinal, eles eram pessoas idosas em dificuldades financeiras. Mas a parte racional sabia que eles haviam escolhido a abordagem mais manipulativa e inapropriada possível para tentar me forçar uma situação. Naquela noite, liguei para minha terapeuta para uma sessão de emergência. Conversamos sobre como narcisistas tipicamente escalam suas táticas quando os métodos usuais de manipulação falham. Minha terapeuta me ajudou a processar a culpa que eu estava sentindo e me lembrou de que estabelecer limites saudáveis não era crueldade, mesmo quando a outra pessoa estava em dificuldades. Durante os dias seguintes, descobri que meus pais não haviam desistido facilmente. Kelly me contou que eles haviam ligado várias vezes tentando marcar uma consulta médica urgente, sempre alegando que era uma emergência que só eu poderia tratar. Quando Kelly explicava que eles precisariam ser pacientes regulares com seguro ou pagamento, eles desligavam. Também recebi algumas ligações de números desconhecidos, que provavelmente eram eles tentando me pegar diretamente. Eu não atendia ligações de números que não reconhecia. E eles nunca deixavam mensagens. Era óbvio que estavam tentando contornar os procedimentos normais da clínica para me pressionar diretamente. Uma semana depois da visita deles, recebi uma carta registrada no meu endereço residencial. Era de um advogado representando meus pais, alegando que eu tinha uma obrigação filial de fornecer cuidados médicos para eles. A carta mencionava leis estaduais sobre responsabilidade familiar e ameaçava a ação legal se eu continuasse recusando cuidados médicos necessários para meus pais idosos. A carta era claramente uma tática de intimidação, porque qualquer advogado competente saberia que médicos não podem ser forçados a aceitar pacientes específicos, especialmente quando não há relacionamento médico pré-existente. Ainda assim, me causou estresse suficiente para eu consultar meu próprio advogado, que confirmou que a carta não tinha mérito legal nenhum. Meu advogado também me aconselhou a documentar todos os contatos e tentativas de contato, caso meus pais continuassem escalando a situação. Ele sugeriu que eu considerasse uma ordem restritiva se eles aparecessem na clínica novamente, ou continuassem me pressionando. Era surreal estar discutindo ordens restritivas contra meus próprios pais, mas era necessário proteger minha paz mental e meu ambiente de trabalho. 2 semanas depois, recebi informações através da rede de fofocas da cidade natal que meus pais estavam contando para todo mundo uma versão completamente distorcida dos eventos. Segundo eles, eu havia recusado o tratamento médico de emergência para meus pais doentes e os havia retirado à força da clínica com seguranças. Eles estavam pintando a si mesmos como vítimas de uma filha cruel e desumana que havia esquecido suas raízes. A narrativa deles convenientemente omitia detalhes como o fato de que nunca houve uma emergência médica real, que eles haviam me cortado por uma década, ou que estavam claramente tentando me manipular para conseguir serviços gratuitos. Em vez disso, focavam em elementos emocionalmente carregados como pais idosos rejeitados e filha rica que não ajuda a família. Algumas pessoas da cidade natal aparentemente estavam comprando essa narrativa, especialmente aquelas que não conheciam a história completa do meu relacionamento com minha família. Recebi algumas mensagens desagradáveis de conhecidos distantes me criticando por abandonar meus pais na velhice.
Era frustrante ser julgada por pessoas que não sabiam nada sobre anos de maus tratos emocionais e manipulação. Mas a maioria das pessoas que realmente me conheciam não estava comprando a versão dos meus pais. Mrs. Thompson, a amiga da minha avó, até me ligou para dizer que meus pais haviam tentado recrutar ela para falar comigo, mas que ela havia se recusado depois de ouvir como eles queriam que ela abordasse a situação. Segundo Mrs. Thompson, estava claro que eles não estavam interessados em reconciliação genuína, apenas em extrair recursos de mim. Edit 1. Para quem está perguntando sobre a ameaça legal, sim, eles realmente tentaram usar um advogado para me intimidar, mas era só blefe, como meu próprio advogado confirmou. Nenhum tribunal obrigaria um médico a tratar familiares específicos. Edit 2. Muita gente comentando sobre como eles conseguiram meu endereço residencial, provavelmente através de registros públicos ou conhecidos mútuos. É surpreendente como é fácil encontrar informações sobre pessoas quando você realmente quer. Edit 3. Sim, eu documentei tudo como meu advogado sugeriu. Felizmente acabou não sendo necessário buscar uma ordem restritiva, mas era bom ter a opção disponível. Edit 4. Sobre as pessoas da cidade natal acreditando na versão deles. Isso me machucou mais do que eu esperava, mas percebi que quem realmente me conhece sabe qual é a verdade. Atualização final. Os meses seguintes foram relativamente calmos, pelo menos no que diz respeito aos meus pais. Depois da carta do advogado não conseguir me intimidar, eles aparentemente recuaram para reavaliar suas opções. Eu continuei focando no crescimento da clínica e tentei não pensar muito sobre toda a situação familiar. Minha terapeuta me ajudou a processar a culpa residual que eu sentia e gradualmente consegui voltar à minha rotina normal. Mas no final do verão, as coisas tomaram uma virada dramática que ninguém esperava. Recebi uma ligação de Mrs. Henderson, a vizinha que havia tentado me convencer a falar com meus pais meses antes. Desta vez, ela não estava ligando para me pedir reconciliação. Estava ligando para me contar sobre uma situação que havia se desenvolvido na minha cidade natal. Aparentemente, meus pais haviam perdido a casa. Depois de meses tentando renegociar os empréstimos que Anthony havia criado, o banco finalmente executou a hipoteca. Eles tiveram que sair com apenas algumas possessões pessoais, e todo o resto foi leiloado para cobrir parte das dívidas. A casa onde cresci, onde minha família havia morado por mais de 20 anos, agora pertencia a estranhos. Mrs. Henderson me contou que meus pais estavam vivendo numa kitnet pequena do outro lado da cidade, dividindo um espaço que era menor que o quarto que eu tinha quando adolescente. Ambos continuavam trabalhando em empregos de meio período, mas mal conseguiam pagar aluguel e necessidades básicas. A situação financeira deles estava tão desesperadora que haviam começado a vender itens pessoais só para comprar comida. Parte de mim sentiu uma pontada de tristeza ao ouvir sobre a perda da casa. Independentemente do que havia acontecido entre nós, aquela casa continha memórias da minha infância, tanto boas quanto ruins. Era estranho pensar que nunca mais poderia voltar lá. Não que eu tivesse planos de fazer isso mesmo, mas havia algo definitivo sobre a perda da casa da família que tornava nossa ruptura ainda mais real. Mrs. Henderson claramente esperava que essas notícias me motivassem a entrar em contato com meus pais. Ela disse que eles estavam orgulhosos demais para pedir ajuda diretamente, mas que estava óbvio que precisavam de apoio. Quando expliquei educadamente que meus pais sabiam exatamente como me contactar se quisessem ter uma conversa honesta sobre nosso relacionamento, Mrs. Henderson pareceu desapontada, mas não insistiu. Algumas semanas depois, soube através da mesma rede de fofocas que Anthony havia feito contato com meus pais pela primeira vez desde que desapareceu. Aparentemente, ele havia ligado da Costa Rica, ou onde quer que estivesse, para dizer que estava estabelecido em sua nova vida e que não tinha intenção de voltar. Ele também deixou claro que não enviaria dinheiro ou ajuda de qualquer tipo, essencialmente confirmando que havia cortado laços com a família permanentemente. A ligação de Anthony aparentemente deixou meus pais muito tristes. Segundo as fofocas, minha mãe havia chorado por dias depois, finalmente aceitando que seu filho dourado realmente os havia deixado para sempre. Meu pai, por sua vez, havia ficado amargo e revoltado, aparentemente culpando todo mundo exceto Anthony pelo que havia acontecido. Era irônico como a situação havia se desenvolvido. Durante toda a minha infância, eu fui tratada como descartável enquanto Anthony era idolatrado. Agora que Anthony havia literalmente deixado eles para trás, meus pais estavam descobrindo como se sentia ser deixado de lado por um filho. A diferença era que eu havia sido expulsa por me recusar a sacrificar meu futuro, enquanto Anthony os havia deixado depois de tirar tudo que pôde financeiramente. No outono, as tentativas de contato indireto recomeçaram, mas desta vez com um tom diferente. Em vez de recrutar pessoas para falar sobre reconciliação ou perdão, meus pais estavam aparentemente espalhando uma narrativa sobre como tinham 2 filhos perdidos. Um que os havia traído e prejudicado financeiramente, e outro que os havia abandonado na hora da necessidade. Eles estavam tentando se posicionar como vítimas de ambos os filhos, ignorando convenientemente as diferenças enormes entre as duas situações. Essa nova narrativa era particularmente manipulativa, porque tentava criar uma equivalência moral entre minha deserção e a traição de Anthony. Segundo essa versão, ambos os filhos haviam falhado com os pais. Então os pais eram vítimas inocentes de filhos ingratos.
Era uma forma inteligente de evitar responsabilização por seu próprio comportamento, enquanto geravam simpatia como pais rejeitados. Algumas pessoas aparentemente estavam comprando essa narrativa revisada, especialmente aquelas que não conheciam os detalhes completos da situação. Recebi várias mensagens de conhecidos distantes, me encorajando a ser a filha maior e perdoar meus pais pelos erros do passado. Era frustrante como pessoas que não sabiam nada sobre anos de maus tratos emocionais se sentiam qualificadas para me dar conselhos sobre perdão familiar. O ponto de virada chegou no final de novembro, quando recebi uma ligação inesperada de uma antiga colega de escola que agora trabalhava como assistente social na minha cidade natal. Ela me contou que meus pais haviam procurado serviços sociais, alegando abandono por parte dos filhos adultos. Eles estavam tentando usar o sistema para pressionar tanto Anthony quanto eu a fornecer apoio financeiro. Segundo minha antiga colega, meus pais haviam apresentado uma versão da história onde ambos os filhos eram financeiramente capazes de ajudar, mas estavam recusando por razões egoístas. Eles queriam que o Departamento de Serviços Sociais entrasse em contato conosco para mediar uma solução. Era mais uma tática de manipulação. Desta vez usando autoridades governamentais como intermediários. Felizmente, minha antiga colega conhecia pelo menos parte da verdadeira história através de conhecidos mútuos. Ela me ligou não para pressionar por uma reconciliação, mas para me avisar sobre o que meus pais estavam tentando fazer. Ela explicou que, embora o departamento não pudesse forçar filhos adultos a apoiar pais financeiramente, meus pais poderiam continuar causando problemas burocráticos se continuassem apresentando queixas. Decidi que era hora de tomar uma posição mais ativa, em vez de simplesmente reagir às táticas dos meus pais. Escrevi uma carta detalhada para o Departamento de Serviços Sociais, explicando minha versão dos eventos. Documentei como fui expulsa de casa aos 18 anos, como meus pais me cortaram completamente por uma década, e como suas tentativas recentes de contato estavam claramente motivadas por necessidade financeira, em vez de desejo genuíno de reconciliação. Também incluí documentação sobre a visita deles à minha clínica, e a carta do advogado que haviam enviado. Deixei claro que estava disposta a ajudá-los a encontrar recursos comunitários apropriados, mas que não forneceria apoio financeiro direto, devido ao histórico de maus tratos emocionais e manipulação. Era importante estabelecer um registro oficial da situação, caso eles continuassem escalando através de canais oficiais. A resposta do departamento foi profissional e compreensiva. Eles confirmaram que filhos adultos não têm obrigação legal de apoiar pais quando não há relacionamento estabelecido ou quando há histórico de maus tratos. Eles também me informaram que direcionariam meus pais para recursos comunitários apropriados, incluindo programas de habitação para idosos e assistência alimentar. Durante os meses de inverno, as coisas ficaram relativamente quietas novamente. Ocasionalmente eu recebia atualizações através da rede de fofocas local sobre como meus pais estavam se adaptando à vida na kitnet. Aparentemente, a realidade da pobreza estava sendo um choque cultural significativo para pessoas que haviam passado décadas na classe média. Eles estavam lutando não apenas financeiramente, mas emocionalmente com a perda de status social. No início da primavera, recebi uma das ligações mais surpreendentes da minha vida. Era Anthony, ligando de um número internacional. Minha primeira reação foi desligar, mas a curiosidade venceu. Queria ouvir que justificativa ele possivelmente poderia ter para entrar em contato depois de tudo que havia feito. A conversa foi estranha do início ao fim. Anthony falou como se fôssemos amigos que apenas haviam perdido contato, sem qualquer reconhecimento do que ele havia feito à família ou como ele havia me tratado durante anos. Ele me contou que estava vivendo bem na Costa Rica, trabalhando em algum tipo de negócio de turismo, provavelmente ilegal, e que havia aprendido muito sobre si mesmo durante o tempo no exterior. Quando finalmente perguntei por que ele estava ligando, Anthony disse que havia ouvido através de conhecidos mútuos que nossos pais estavam em dificuldades financeiras. Ele queria coordenar comigo para encontrar uma solução para a situação deles. A audácia era impressionante. O homem que havia roubado e abandonado nossos pais queria que eu assumisse a responsabilidade de cuidar deles. Disse para Anthony exatamente o que pensava sobre sua sugestão. Expliquei que ele havia criado a situação financeira dos nossos pais através de roubo e fraude, e que se ele realmente se importasse com o bem-estar deles, devolveria o dinheiro que pegou deles. Também deixei claro que eu não tinha obrigação moral ou legal de limpar a bagunça que ele havia criado. Anthony ficou defensivo e começou a racionalizar seu comportamento. Ele disse que pegou emprestado o dinheiro dos pais para investimentos que não deram certo, e que sempre teve intenção de devolver tudo. Ele alegou que a mudança para a Costa Rica era temporária enquanto ele reorganizava suas finanças, para poder ajudar a família. Era mentira óbvia atrás de mentira óbvia. Quando perguntei especificamente quando ele planejava devolver o dinheiro que pegou, Anthony ficou vago e começou a falar sobre complexidades internacionais e questões legais que estavam atrasando seus planos. Era claro que ele não tinha intenção real de devolver nada. Estava apenas tentando me manipular para assumir suas responsabilidades enquanto ele continuava vivendo confortavelmente no exterior. A ligação terminou comigo dizendo para Anthony que se ele realmente quisesse ajudar nossos pais, poderia começar devolvendo o dinheiro que pegou deles. Até fazer isso, ele não tinha credibilidade moral para pedir qualquer coisa de mim. Desliguei e bloqueei o número imediatamente.
Nas semanas seguintes, soube que Anthony havia tentado entrar em contato com meus pais depois da nossa conversa. Aparentemente, ele havia contado para eles uma versão distorcida da nossa ligação, alegando que eu havia recusado ajudar e que estava sendo inflexível sobre questões do passado. Mais uma vez, ele estava manipulando a situação para evitar responsabilidade por suas próprias ações. Foi então que tomei uma decisão que havia estado considerando por meses. Escrevi uma carta final para meus pais. Não uma carta de reconciliação, mas uma carta de encerramento. Expliquei claramente minha perspectiva sobre nossa história familiar, as razões pelas quais não poderia ter um relacionamento com eles, e meus limites firmes em relação a qualquer contato futuro. Na carta, reconheci que eles estavam passando por dificuldades financeiras e ofereci ajudar de forma limitada e estruturada. Disse que estava disposta a pagar por uma consulta única com um planejador financeiro que poderia ajudá-los a encontrar recursos governamentais e comunitários apropriados. Também ofereci cobrir uma avaliação médica básica com um médico da rede pública, desde que fosse agendada através de canais apropriados. Mas deixei claro que qualquer ajuda seria fornecida através de terceiros e não envolveria contato direto entre nós. Também especifiquei que não forneceria apoio financeiro contínuo ou me envolveria em qualquer drama familiar adicional. Era minha tentativa final de oferecer assistência humanitária básica, enquanto mantinha limites saudáveis. A resposta deles chegou 2 semanas depois, e foi exatamente o que eu esperava. Em vez de aceitar graciosamente a ajuda limitada que ofereci, eles escreveram uma carta cheia de raiva e recriminação. Eles me acusaram de ser calculista e sem coração, e disseram que minha oferta era insultuosa, porque não resolvia seus problemas reais. Eles também fizeram várias ameaças veladas sobre contar para todo mundo como eu havia tratado meus próprios pais, como se sua aprovação social ainda fosse importante para mim. A carta terminava com eles dizendo que preferiam ficar na pobreza do que aceitar migalhas condescendentes de uma filha que havia esquecido suas raízes. Era a confirmação final de que qualquer tentativa de ajuda ou reconciliação seria desperdiçada. Eles não queriam solução real para seus problemas. Queriam que eu assumisse responsabilidade financeira total por eles, enquanto eles continuavam me tratando com desrespeito e manipulação. Era uma dinâmica tóxica que não tinha fim. Atualmente, mais de 1 ano depois de toda essa saga, minha vida está mais pacífica do que esteve em muito tempo. A clínica continua prosperando. Tenho um círculo sólido de amigos e colegas que me apoiam, e finalmente consegui estabelecer limites saudáveis com minha família de origem. Ocasionalmente ainda recebo atualizações sobre meus pais através da rede de fofocas local, mas tentei me desconectar emocionalmente dessas informações. Sei que algumas pessoas podem julgar minha decisão de não ajudar meus pais idosos em dificuldades financeiras. Nossa cultura tem expectativas fortes sobre obrigações familiares, e é fácil para pessoas de fora criticarem quando não conhecem a história completa. Mas pessoas que cresceram com pais narcisistas entendem que às vezes a única opção saudável é cortar contato completamente. Minha terapeuta me ajudou a entender que eu não sou responsável por reparar relacionamentos que outras pessoas quebraram. Meus pais fizeram escolhas deliberadas ao longo de décadas que danificaram nossa relação irreparavelmente. O fato de eles estarem enfrentando consequências dessas escolhas agora não me obriga a salvá-los, especialmente quando eles continuam demonstrando os mesmos padrões tóxicos de comportamento. Anthony continua vivendo no exterior e aparentemente não tem intenção de voltar ou ajudar de qualquer forma. Eu bloqueei todas as formas de contato com ele e não tenho interesse em saber sobre sua vida. Quanto aos meus pais, eles aparentemente conseguiram se qualificar para alguns programas governamentais de assistência e estão sobrevivendo, embora não prosperando. Parte de mim sempre vai sentir uma pontada de tristeza sobre como nossa família se desintegrou. Não era isso que eu sonhava quando criança, quando ainda tinha a esperança de que meus pais eventualmente me veriam como uma filha valiosa. Mas crescimento pessoal às vezes requer aceitar realidades dolorosas e fazer escolhas difíceis para proteger nossa própria saúde mental. Hoje, minha família escolhida consiste em amigos próximos, colegas respeitados e pacientes que se tornaram parte importante da minha vida. É uma rede de apoio construída em respeito mútuo, cuidado genuíno e valores compartilhados. Pode não ser o que a sociedade define como família tradicional, mas é infinitamente mais saudável e gratificante do que os relacionamentos tóxicos que deixei para trás. Para qualquer pessoa que está passando por situações similares com família narcisista, meu conselho é confiar em seus instintos e priorizar sua própria saúde mental. Você não deve lealdade a pessoas que consistentemente te machucam, mesmo que sejam parentes biológicos. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é caminhar para longe e construir uma vida melhor sem eles. Edit final. 1. Muitas mensagens perguntando se eu me arrependo da minha decisão. Honestamente, não. Alguns dias são mais difíceis que outros, mas no geral, minha vida é muito mais pacífica sem o drama constante. Edit Final 2. Para quem está perguntando sobre atualizações sobre Anthony. Eu realmente não sei e não quero saber. Bloqueei todas as formas de contato e informação sobre ele. Essa é a única forma de manter sanidade mental. Edit Final 3. Sim, eu sei que meus pais são pessoas idosas que estão passando dificuldades. Mas idade não desculpa décadas de maus tratos emocionais, e dificuldades financeiras não justificam tentar manipular e chantagear filhos adultos.
Edit Final 4. Sobre terapia. Sim, ainda faço terapia regularmente e recomendo para qualquer pessoa lidando com família tóxica. Foi fundamental para minha cura e para aprender a estabelecer limites saudáveis. Edit Final 5. Para quem está em situações similares, vocês não estão sozinhos. Existem grupos de apoio para pessoas que cresceram com pais narcisistas. E terapia pode ajudar muito. Vocês merecem relacionamentos saudáveis e uma vida em paz. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.